Sociologia para o primeiro ano. Tema: Por que somos diferentes? Vamos tratar o subtema sobre o determinismo biológico. Habilidade: reconhecer o caráter social e culturalmente construído da humanidade. O que é determinismo biológico? É uma postura a ser evitada. Segundo essa postura, as pessoas seriam totalmente condicionadas por fatores biológicos, ou seja, pela genética. Por que é uma postura a ser evitada? É uma postura a ser evitada, pois diferenças genéticas não determinam diferenças culturais. Infelizmente, muito do preconceito existente está relacionado a esse raciocínio equivocado. O determinismo biológico é uma velha e equivocada história. Essa velha história, o que ela diz? Ela diz que o homem que é, pois estaria no sangue. O homem ele é o que é porque está no sangue, ou seja, todas as diferenças entre duas pessoas seriam estabelecidas por meio dos nossos genes. A partir desse tipo de raciocínio, cria-se uma série de estereótipos, tais como, por exemplo, são exemplos de estereótipos culturais. Os judeus e os árabes nascem para negociar. Os alemães são bons de cálculos. Os norte-americanos são todos empreendedores e assim por diante. E a justificativa é de que isso estaria no sangue. Mas isso é um grande engano, por várias razões. A primeira razão é dada pelos avanços dos estudos genéticos, que mostram que os seres humanos são muito mais parecidos e muito diferentes entre si do ponto de vista genético. Em termos de porcentagem total de material genético, a variação genética entre dois seres humanos é inferior a 1%. Entretanto, ao verificarmos em números, será possível observar que há milhões de diferenças no código genético entre dois indivíduos escolhidos ao acaso. Ou seja, apesar de sermos muito parecidos em termos relativos, uma diferença menor do que 1% em termos absolutos. Isto é considerado o número de diferenças genéticas. Somos muito diferentes, milhões de diferenças entre dois indivíduos. Em outras palavras, milhões dessas diferenças genéticas representam menos de 1% do total do código genético, não importando a origem geográfica ou a etnia dos indivíduos escolhidos. No entanto, mais de 90% dessas variações ocorrem entre indivíduos e menos de 10% ocorre entre grupos étnicos ou raças diferentes. Mais um argumento para o fato de que há apenas uma raça de Homo sapiens, a raça humana. Só há uma raça, só há uma etnia, só há um povo. É a raça humana. Tá? Com base em tais informações, é possível dizer que cada um de nós é um ser humano único e tão diferente do outro ser humano, que procurar juntar as pessoas para tornar grupos distintos, por exemplo, raças humanas, não faz sentido. Não há sentido nessa realidade. Não existem diferenças suficientes entre os grupos humanos para permitir separar ou juntar os seres humanos em raças. As diferenças visualizadas entre populações de continentes distintos são muito pequenas e superficiais, não se refletindo no genoma
que é o genoma? A constituição genética total de uma pessoa. Mas, mesmo assim, há aquelas velhas questões, aquelas velhas histórias. Se isso é verdade, por que tantos portugueses são padeiros? Vamos trazer exemplo aqui da cultura portuguesa. Por que muitos portugueses são padeiros? Apenas um exemplo. Por que tantos descendentes de árabes são comerciantes? Isso não está mesmo no sangue? Veja, a nossa cultura, o que ela constrói? Qual é o argumento que nós estamos construindo em relação a isso? Se isso fosse verdade, então Portugal seria um país de padeiros. E em todos os lugares onde os portugueses fossem morar, eles seriam padeiros. E isso não acontece. Se aqui há muitos descendentes de portugueses que são padeiros, isto é, aqui no Brasil, isso se deve ao fato de que essa foi a profissão em que vários imigrantes se destacaram e que eles a ensinaram a outros imigrantes, mas não porque estava no sangue deles ser padeiro. O pão é um alimento de consumo em todas as regiões do mundo, mas isso não quer dizer que só os portugueses façam o pão ou que o façam melhor do que os outros povos. Há padeiros chineses, malaios, indianos, alemães, franceses, gregos, espanhóis, russos, chilenos, bolivianos, argentinos, holandeses, japoneses, australianos, moçambicanos, etc. E não só portugueses. Há padeiros em todas as sociedades, em todas as culturas. E se há portugueses em todos esses lugares citados, isso não significa que eles sejam padeiros. Em outras regiões do mundo, eles podem ter se especializado em outras profissões. Para concluir, logo, é equivocado achar que profissões têm uma determinação biológica e que exista o determinismo biológico.